noite. Vamos então iniciar o nosso estudo da obra A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje abordaremos a segunda parte do tema A Superficialização do Movimento Espírita, iniciado na semana passada. Lembramos que essa temática ela diz respeito àquilo que tornou e ainda tem tornado muitas vezes superficial em termos de intensidade a atuação, principalmente relacionada às tarefas mediúnicas na casa espírita. Então, lembramos que esses estudos anteriores se encontram disponibilizados no nosso canal no YouTube, assim como no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Vamos então para a nossa introdução com um rápido comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para a introdução do nosso estudo. Então, Emmanuel lembra um fato por demais importante, marcado no dia da ressurreição gloriosa do Cristo. Porque a partir daí, o intercâmbio exemplificado pelo Mestre, que estivera entre os discípulos, cumprindo a sua missão, e que agora retornara à pátria espiritual, e no estabelecimento desse intercâmbio deixava não só autorizado, mas testificado por ele mesmo o estabelecimento dessa atividade que houvera na época de Moisés, na publicação referente ao Deuteronômio, as diretrizes que impediam ao povo de Israel o estabelecimento das comunicações com os mortos. Então, há uma passagem muito importante aqui para recordarmos. Foi aquela quando Jesus, chamando Pedro, Tiago e João, subiram ao Monte da Transfiguração e depois de eles presenciarem a materialização desses espíritos, o Mestre adverte a eles: não contem esse fato a ninguém. Só depois em que o Mestre retornasse à pátria celeste, que é justamente o que se dá quando ocorre o dia da ressurreição gloriosa do Cristo. A partir daí, aquela orientação dada a Moisés não tinha mais subsistência. E o intercâmbio permanente e intenso com a realidade espiritual da vida, com os espíritos desencarnados, estava dali em diante plenamente evidenciada. Então, com esses comentários, nós iremos agora iniciar a nossa temática de estudo desta noite.
Espíritos invigilantes e orientos, sediados no mais além, operam nesses núcleos e ao lado de médiuns invigilantes e ambiciosos por notoriedade, com o objetivo de desmoralizar a mediunidade e, por efeito, a doutrina espírita, que nela teve a sua origem. Vamos comentar. Relembrando rapidamente o estudo anterior, aonde foi destacado a questão imprescindível do estudo permanente pelo espírita, mas sobretudo por aquele que participa nas atividades mediúnicas e que muitas vezes a ausência desse estudo aprofundado em torno da mediunidade abre campo para os destaques indevidos a determinados médiuns, a um enfoque deslocado do que é a atividade mediúnica no movimento espírita. Atividade essa que, sobretudo, tem um aspecto redentor, libertador para o médium, que através do exercício da caridade espiritual consegue suprimir diversos desequilíbrios ou desafios do seu passado, aonde a prática mediúnica, nos moldes do Evangelho do Cristo, exercida na casa espírita, possibilita a realização plena desse intento. Mas aí, voltando ao nosso tema aqui, ao slide agora, o que é que ocorre? Espíritos invigilantes e odientos sediados no mais além. As almas dos homens que viveram na terra e que, na verdade, aproveitam das brechas, das imperfeições dos espíritas e, sobretudo, daqueles associados ao trabalho mediúnico para objetivarem a desmoralização da mediunidade. Mas de que modo? Vamos ver. Kardec afirmou que o Espiritismo é forte pela sua filosofia e não pelos fenômenos mediúnicos. No entanto, se o fenômeno desfalece, perde o vigor de legitimidade, tornando-se banalizado. Faltarão os suportes demonstrativos da sobrevivência do espírito ao túmulo e da pré-existência ao berço. Então, é importante, como a apostila destaca, apostila não, o livro A Obsessão e o Movimento Espírita, de que o próprio codificador deixou bem claro que o aspecto no qual preponderavam a fortaleza do alicerce da doutrina espírita estava envolvido, sobretudo, pelo aspecto filosófico e acrescentaríamos religioso, mas que os fenômenos mediúnicos, pelo lado do seu aspecto de comprovação científica da sobrevivência da alma e logicamente, da sua pré-existência ao berço, tem o seu papel de relevo, mas não o papel principal. E há muitas pessoas que, distanciadas ainda de um estudo mais aprimorado da doutrina espírita, supervalorizam o fenômeno mediúnico, deixando de perceber nessa advertência e nessa afirmação de Kardec o papel preponderante do estudo,
que estabelece nas bases filosóficas o definidor, e diríamos assim, inclusive pela associação sutil que vai se dando entre a filosofia e a moral, a ética, a própria doutrina espírita no seu aspecto religioso, endossam e estabelecem o alicerce verdadeiro no qual a doutrina espírita vem, e principalmente no caso do Brasil, a desenvolver-se e ampliar-se. Prossigamos. Petitinga criou um grupo de trabalhadores devotados que vem visitando as sociedades sérias e algumas menos responsáveis, advertindo, convidando à reflexão, inspirando médios e doutrinadores a que se façam avaliações, reciclagens entre os cooperadores. Aqui uma referência bem clara que se encontra, sobretudo, nas obras do médio Divaldo Pereira Franco, e que fazem base da estrutura do livro que estamos anunciando, quando narra a atividade importante desenvolvida por José Petitinga, ex-dirigente do movimento espírita na Bahia, quando esteve encarnado entre os anos 30 e 40. Trabalhador ativo na área da mediunidade, assim como Manuel Filomeno de Miranda, estão atuando de forma intensiva na espiritualidade e junto aos núcleos espíritas espalhados, sobretudo, em todo o Brasil, aonde eles atuam, ora nas próprias atividades mediúnicas, ora em grupos estabelecidos para estudos e para aprimoramento, principalmente quando médios, doutrinadores, em desdobramento pelo sono físico, participam de encontros e de atividades juntos a esses espíritos. Aqueles que desejarem ter uma ideia melhor dos detalhes do que ocorre em relação a isso, indicamos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente nesse livro A Obsessão e o Movimento Espírita, coloca em destaque duas obras principais, que inclusive havíamos citado, Trilhas da Libertação e Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Nessas duas obras nós vemos a atuação do Petitinga junto a Manuel Filomeno de Miranda. Então, nesses estudos e encontros com esses espíritos, eles convidam à reflexão, ao estudo mais aprofundado da doutrina, principalmente por aqueles que estão trabalhando ativamente em atividades mediúnicas nas instituições espíritas. Por outro lado, as vaidades e presunções humanas, instigadas pelo egoísmo, geram divisionismos lamentáveis nesses grupos, quando entram em jogo os interesses pessoais, dando lugar à criação de outros que primam pela competição com aqueles dos quais se originaram. Realmente, chega a ser curioso, poderíamos assim usar essa palavra, como determinadas divisões e conflitos nos grupos espíritas, nas casas espíritas, estabelecidos muitas vezes pelo egoísmo, acabam por produzirem divisões na casa espírita
e que muitas vezes ocasionam o surgimento de outras casas espíritas por aquele grupo que, de uma forma mais intensiva, se conflitou com os demais membros e trabalhadores da instituição a que estavam vinculados. É muito interessante como a providência divina e o amparo da espiritualidade utiliza-se mesmo dos deslizes, dos desequilíbrios que podemos provocar para fomentarem a partir daí resultados positivos, que é aqueles que, não obstante não ser a forma ideal de propagação do movimento espírita, não deixa de o surgimento de novas casas propiciarem apoio à divulgação espírita em termos de novos núcleos. Mas, evidentemente, essa não é a forma ideal. Essa forma é geradora, como diz esse parágrafo, de surgimento de competições entre casas espíritas, o que é muito lamentável. Concomitantemente, ao mesmo tempo, os grupos que surgem em torno da figura dos médiuns dificilmente adquirem maturidade doutrinária, porque o servidor da mediunidade torna-se invariavelmente um guru que tudo sabe, que tudo pode. Aqui é colocada a advertência que se aplica em muitas situações de divisão das casas espíritas. É quando a liderança daquela divisão foi fomentada por algum médium ostensivo e que, encabeçando aquela divisão, resolve ser o articulador do surgimento de uma nova casa espírita. E aonde, não poucas vezes, ele passa a assumir praticamente a posição de um guru, de alguém que sabe de tudo. E isso realmente é lamentável. Tratando-se de uma ciência que é o Espiritismo, aguarda estudo sério e sistematizado, a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análises dos seus postulados, de modo a poder-se incorporá-los ao dia a dia da existência. Então aqui é feita uma rápida síntese dos efeitos que o aspecto tríplice da doutrina espírita provoca. Por se tratar de uma ciência, aguarda ou tem como proposta fundamental o seu estudo sério e sistematizado, que vai se desdobrar no aspecto filosófico, por provocar reflexões contínuas, incitando a análise, o questionamento do que a doutrina nos traz, nos apresenta. E que, a partir daí, somos levados à proposta de incorporar no nosso dia a dia, na condição de religião, em razão de sua ética moral fundada no Evangelho de Jesus, estabelece comportamentos dignos e graves, por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais, no corpo e fora dele. Aqui entra, nesse aspecto que é analisado,
a questão ética, moral, associada a seu aspecto religioso. E que tem como consequência o estabelecimento de comportamentos dignos e graves, a que somos chamados ao exercício de vivência desde a nossa atual encarnação. Muitos amigos em despertamento são conduzidos a reuniões especialmente organizadas no mundo espiritual, a fim de que compreendam a magnitude da mediunidade séria, aplicada em favor do bem e orientada com elevação. Então aqui é muito importante esse ponto colocado na apostila e que foi retirado dessas obras que citamos de Manuel Filomeno de Miranda. O fato de que, ao nos predispormos de forma convicta ao estudo, ao aprofundamento do conhecimento espírita, nos habilitamos a participar junto com benfeitores espirituais da continuidade desses estudos em reuniões, em encontros, aonde, sobretudo, a questão da mediunidade é trabalhada com elevação, com as orientações mais atualizadas, com os subsídios apoiados nas modernas psicoterapias, ensejadas nas conversações que são estabelecidas de forma doutrinária durante as reuniões mediúnicas. Então, tudo isso é enriquecido com o trabalho ativo que nós somos chamados a realizar quando fisicamente estamos adormecidos. Diversos deles despertam com lembranças agradáveis e disposições otimistas para realizarem a transformação que se lhes propõe, esforçando-se para melhor integrar-se no compromisso, agora com responsabilidade. Então, essas atividades que se dão em desdobramentos que temos ao dormir, não temos muitas vezes, ou na maioria das vezes melhor, a lembrança dessas participações. Mas elas suscitam lembranças agradáveis, disposições renovadas e otimistas ao despertarmos, que é o resultado de termos a experiência onírica durante o sono físico de participar de grupos de estudos e de aprimoramento sobre a questão da mediunidade, com esses espíritos benfeitores que continuam trabalhando ativamente nesse período de transição planetária em que nos encontramos. Então, vêm as lembranças agradáveis, as disposições otimistas, ajudando e tornando-se motivador ao esforço mais contínuo nas nossas atividades de ampliação e de estudo da revelação espírita. Compreendemos sinceramente as dificuldades enfrentadas por muitos amigos do plano terrestre, no que diz respeito à mudança de hábitos, à assunção de novos compromissos. Todo trabalho dignificador enfrenta desafios, exigindo perseverança e otimismo. Então, no final desse tema trabalhado no capítulo 3, a espiritualidade expressa
para nós esse entendimento de que eles compreendem as dificuldades que enfrentamos no que diz respeito a mudanças de hábitos, a aquisição dentre os compromissos éticos e morais que a doutrina espírita nos propõe, das virtudes, do equilíbrio emocional, a assunção de novos compromissos, de novas tarefas na área mediúnica. Todo o trabalho dignificador enfrenta desafios, exigindo perseverança e otimismo. É o que conclui a espiritualidade, deixando expresso em mensagem para nós. Aqui nós concluímos esse capítulo 3 do livro. No próximo estudo passaremos para o capítulo 4, lembrando da importância da leitura de todo o livro. Aqui nós apenas separamos alguns parágrafos, alguns slides, mas é importante, deixamos aqui a indicação da leitura do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Visitem o nosso canal no YouTube, onde você encontra os estudos anteriores. Uma boa noite a todos.